Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Zump, esse canal que fala sobre conservadorismo, pautas liberais, um pouco dessa guerra cultural e também a gente fala sobre teologia aqui nesse canal. Então seja bem-vindo, né? Sinta-se à vontade para comentar e fazer, né, a sua colaboração aqui com a sua opinião também. A questão é a seguinte, eu gostaria de falar hoje sobre Pedro Cardoso, aquele ator, né, conhecido, Agostinho da Grande Família, e eu gostaria de começar dizendo que eu gosto muito do trabalho dele, né? Quem não se alegrou, né, com o trabalho que ele fez na Grande Família e outros programas de TV que ele fez e algumas opiniões de Pedro Cardoso, eu gosto das opiniões dele. Por exemplo, tem uma entrevista que ele dá para o Sem Censura, por exemplo, que ele vai falar sobre como a pornografia, a partir dos anos 60, né, ela começou a invadir a casa dos brasileiros e como isso é uma agressão, por exemplo, à família, uma agressão, né, às pessoas que estão na sua casa, porque pornografia seria, segundo ele, algo de foro íntimo, né, para ser consumido de forma particular e não na presença da sua família, na presença dos seus filhos, na presença, né, de pessoas que pudessem ali se sentir chocadas, invadidas, né, como alguns grupos aí pregam, né, que tá tudo certo, tá tudo legal, é bacana, né, essa pornografia toda que existe hoje na TV brasileira, esse apelo, né, à sexualidade e à sensualidade. Então essa opinião do Agostinho eu achei super interessante, achei legal, achei válida e está dentro da pauta mesmo do conservadorismo na questão, e aqui vale ressaltar, né, a questão do debate cultural, digamos assim, né, para combater, por exemplo, o gramscismo, para combater a questão, certo, da tentativa de sexualizar a sociedade, para destruir a moral conservadora ou a moral cristã, por exemplo, né? Sabe-se, por exemplo, que existe um esforço muito grande para tentar ao máximo, né, corromper essa sociedade com todos os tipos de libertinagens possíveis, né? Porque isso, como eu já falei em um vídeo passado, isso assinala o fim de uma civilização, né? Toda essa promiscuidade. Ok, então tudo bem, até aí legal. Mas algumas outras declarações de Pedro Cardoso são, como eu poderia dizer, são ainda impregnadas, né, de um esquerdismo até certo ponto cultural meio entranhado ainda em muitos brasileiros, né? Eu acredito que os artistas, principalmente artistas globais, eles se sentem, como poderia dizer, se sentem oprimidos, né, de certa forma, porque se você não reza na cartilha, você é meio que discriminado, você é meio colocado de lado. Se você não reza na cartilha esquerdista, eles não te chamam para fazer filme, novela. Então quem vive nesse meio artístico sofre muito desse tipo de perseguição, né? Danilo Gentili, por exemplo, é um que sofre muito, né, pressão do politicamente correto, e ele usa isso, né, ele se assume, né, como alguém que encara o desafio de desafiar o politicamente correto. Não vou dizer nem que ele assume o desafio de ser conservador ou liberal, mas ele assume ousadamente o desafio de encarar o politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É a tentativa de impor um discurso, uma pauta política, e se você não concordar com ela, você é uma pessoa do mal, você é uma pessoa que não presta, você é racista, você é homofóbico, seja lá o que for. Bom, dito isto, algumas declarações de Pedro Cardoso são incômodas, sim, porque ainda revelam aquele socialismo impregnado, né, em alguns setores da sociedade, principalmente o setor artístico. Por exemplo, ele chegou a declarar que, enquanto ele esteve em Portugal, por exemplo, lá em Portugal era um lugar muito bom, era bacana, porque lá tinha serviços públicos de qualidade, o que faltava no Brasil era serviços públicos de qualidade para as pessoas não se preocuparem, né, com a questão da saúde, com a questão da educação, e olha só o pensamento do homem, né? Bom, nós que defendemos um Estado limitado em poderes e em funções, que acreditamos que a educação, por exemplo, não é uma pauta do governo, que a saúde, por exemplo, não é algo a ser administrado pelo governo, porque todo governo, certo, ele vai justificar o aumento progressivo de impostos, dizendo para você que é o seguinte: olha, eu vou te dar serviços, eu vou te dar saúde, eu vou te dar educação, e para isso acontecer eu vou tirar de você impostos, né? O dinheiro que você poderia estar aplicando alguma coisa, ou em outras coisas, né, da sua vida, né, para o seu bem-estar, eu vou tirar, e para poder dar serviços, e são serviços péssimos, pelo menos os serviços brasileiros públicos são horríveis, né? A saúde é um caos, a educação é um caos, ela foi feita para não funcionar e a saúde foi feita para não funcionar. Mas aí tem um detalhe, né? Quando um setor público, por exemplo, ele vem à falência, e ele sempre vem à falência, como é que o governo
faz, qual é a mágica que ele faz, mágica, né, plim, 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 como é a mágica que ele faz para poder justificar, né, que vai te assaltar, vai te roubar. Ele aumenta os impostos, vai dizer, olha, eu estou tirando mais dinheiro de você para poder cobrir este rombo aqui na saúde, este rombo aqui na educação, ou este rombo aqui na previdência. A gente está vendo isso agora, está assistindo, né? Isso justamente agora. Ele justifica com o aumento progressivo de impostos. Então o sistema público, ele é feito para falir. Ele é feito para falir. E em que sentido ele é feito para falir? Quando ele é administrado por pessoas corruptas, e aqui é dificílimo. Mas é só ter pessoas honestas na política, mas o sistema é feito para ser corrupto, e aqui a gente já vai assinalar mais uma vez aquele princípio calvinista que diz que o homem é mau, a natureza do homem má tende para o mal. Então o cara que vai para a política, ele tende, não vou dizer que ele vai ser, mas ele tende, tem um meio ali propício, né, um ecossistema, digamos ali, propício para a corrupção. E aqui no Brasil, além disso, né, além dessa regra geral, você tem que a política brasileira ela é dominada por caciques, né, por pessoas lá, por famílias que estão lá entranhadas há anos e anos e anos, e é isso aí, e não vai mudar não. Então nós, pelo menos os liberais clássicos, pregamos a redução do Estado e a redução desses serviços, tá? Esses serviços supostamente prestados para nós, que vêm de forma horrível, né, que não é feita de forma adequada. E a gente defende que nós possamos escolher a forma como nós queremos esses serviços, certo? De uma forma privada. É isso mesmo, de uma forma privada. E aos mais pobres? Bom, existe um sistema de transição que a gente está abordando em alguns outros vídeos, tá? Esse vídeo só para chamar a atenção para isso também. E a gente vê que, na verdade, é um debate complicado porque as pessoas ainda estão muito entranhadas com a questão do socialismo ainda, que você precisa exigir de um governo autoritário, paternalista, né, que resolve os seus problemas, quando você mesmo pode resolver vários dos seus problemas. A outra questão agora recente também do Pedro Cardoso é que ele disse que fez uma pesquisa, né, foi entrevistado lá por um cara marxista, né, um desses... não sei se ele é youtuber, mas eu sei que ele faz reportagens também, tem lá a sua mídia particular. E ele falou um negócio interessante, né? Ele vai lá perguntar para o Pedro Cardoso o que ele achava do Lula e tal. E ele disse que o Pedro Cardoso disse que fez uma pesquisa e disse que cada 10 pessoas, 9 votam no Lula. Ele acha que vai votar no Lula também por causa dessa sabedoria popular. Olha só o argumento do cara. Quer dizer, Lula, criminoso, que cometeu, né, foi condenado por lavagem de dinheiro, réu e mais processos, está aí estourando escândalo após escândalo, corrupção após corrupção. Ele defende abertamente a corrupção, está aí prometendo mundos e fundos para se salvar da cadeia, e ele, Pedro Cardoso, diz que votaria no Lula. Na verdade, o que eu percebo é que as esquerdas, de um modo geral, elas estão se esforçando ao máximo para salvar Lula. Fernando Henrique, que é grande amigo de Lula, sempre foi ele que apresentou Lula ao Bush, por exemplo, né, para ter uma conversa para que o Bush aceitasse o Brasil, né, fizesse negócios com ele, né, com o Brasil. Foi Fernando Henrique é defensor e é de esquerda de várias pautas anticonservadoras, antiliberais, e é isso. Tá? Então há um esforço enorme, gigantesco das esquerdas hoje para salvar Lula a qualquer custo da cadeia, né? Salvar Lula da cadeia. Então nós estamos aqui para dizer não a isso e não ao discurso de Pedro Cardoso, né? Não é porque uma pessoa é famosa que ela tem direito de dizer a você o que você deve pensar. Ok, então amigos do canal Zoom, por esse vídeo é isso. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.